Olá, paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos para mais um culto, hoje de uma forma diferente. Não sei se você pode perceber, mas nós não estamos na igreja, e geralmente a gente faz nossos cultos lá, mas hoje estamos na minha casa. Estou gravando esse culto aqui, e gravando aqui no local em que geralmente eu preparo minhas pregações, eu tenho meu tempo de meditação no Senhor, e Deus, Ele fala muito com a gente. Quando nós tiramos esse tempo para que Deus venha através da sua palavra falar conosco, nós somos muito abençoados. E hoje eu tenho certeza que Deus tem algo preparado para você, para mim. Então por isso, fica com a gente, fica conosco para ouvir aquilo que Deus quer falar. Se você tirou esse tempo, muito obrigado por você ter parado, para você separar esse tempo para dedicar ao Senhor, adorar o nome do Senhor. E eu, nessa semana, eu estava meditando na palavra e uma passagem da Bíblia me chamou bastante atenção, que é uma passagem que geralmente eu leio. E todas as vezes que eu me debruço sobre essa palavra, Deus ele me enche com algo diferente, algo maravilhoso para a minha vida. E esse texto que nós vamos ler, que é um capítulo, está no livro de Salmos, e Salmos começa muito bem, porque Salmos começa por esse salmo aqui, que é o Salmo de número 1, que diz algo maravilhoso sobre as nossas vidas, a vida daqueles que seguem o caminho do Senhor, que meditam na palavra do Senhor. E diz assim, Salmo 1, no versículo, a partir do verso 1, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor, Ele conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É um salmo espetacular, que faz esse contraste da vida de quem anda no caminho de Deus e daquele que não anda no caminho do Senhor. E o que anda no caminho de Deus escolhe separar tempo, se dedica na palavra de Deus e não se detém em coisas erradas, não perde tempo com isso, mas ele ganha tempo fazendo aquilo que é proveitoso. E aí no verso 2 diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como é que a gente medita de dia e de noite? É que a lei do Senhor já está gravada na nossa mente, no nosso coração, e ela, através do Espírito Santo, fala conosco em todo o tempo. Que Deus possa falar com você hoje e que você possa ter uma experiência com Deus nesse culto, num culto diferente. Eu tenho certeza que a palavra de hoje vai falar muito com a sua vida, vai trazer mais conhecimento para você. Os louvores com certeza falarão ao seu coração. Portanto, fica conosco e vamos juntos adorar a Deus. Eu queria começar fazendo uma oração para nós darmos essa abertura e que Deus possa falar conosco, possa falar com você e que você possa ter esse momento, essa 1 hora que nós estamos juntos, abençoado, ok? Vamos orar juntos antes de nós irmos para as canções e pedir ao Senhor que Ele fale conosco. Aonde você estiver, curve a sua cabeça e converse com Deus agora. Querido Deus, muito obrigado, porque nós estamos juntos utilizando a tecnologia, e o Senhor tem nos possibilitado de continuar pregando a sua palavra. Hoje é um dia especial, porque nós estamos olhando para o Senhor, estamos olhando para a tua palavra, estamos olhando para a tua face, Deus. E a tua face nós podemos contemplar, Senhor, porque a tua glória, ela é vista, Senhor, nas vidas daqueles que servem a Deus. E quando nós temos esse privilégio, Senhor, de andar nos teus caminhos, nós também, Senhor, somos conhecidos pelo Senhor, porque os nossos caminhos, o caminho do justo, o Senhor conhece. Por isso eu peço para cada um dos meus irmãos agora a bênção do Senhor,
Ajuda-nos nas nossas dificuldades e durante esse culto, que a Tua presença e o Teu Santo Espírito fale conosco a cada momento, a cada canção, e que nós possamos sair daqui hoje desse culto mais aliviado, sair desse culto com mais paz no nosso coração e com mais alegria. Senhor. Nos ajuda, cuida de nós, fica conosco nesse culto, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Um bom culto para você. Nós vamos agora ter alguns momentos de louvor e em seguida eu já vou entrar com a palavra. Eu quero trazer uma palavra que eu preparei com muito carinho para você hoje e eu tenho certeza que todos nós sairemos daqui abençoados. Então fica aí, que Deus abençoe você e vamos louvar o Senhor juntos. Já refugia em glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis e os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. A batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. E o inimigo em retirada, seu furor patenteou, vencendo, vem Jesus. Refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e o Rei da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia.
exalted, He's exalted on high. I'll praise Him, He's exalted, forever exalted, and I will praise His name. He's the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He's exalted, He's exalted on high. One more time in English. He is exalted, He's exalted on high. And I'll praise Him, He's exalted, forever exalted high. We'll praise His name. He's the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He's exalted, He's exalted on high. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, eu louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre, sempre reinar. E céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. Oh, let all the earth rejoice. He wraps Himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at His voice. It trembles at His voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And oh, you see how great is our God.
age to age He stands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. You are Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And oh, we'll see how great is our God. One more time, sing with us, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. Because He's the name above all names. He's the name above all names. Yes, you are. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Is the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Em português agora. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o seu. Tu és Senhor, Tu és digno de louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is
is our God, and oh, see how great is our God. And sing my soul, and sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Então minha alma, então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Bem forte, todos juntos, declarando a última vez. Quão grande és tu, quão grande és tu. Bem, chegou o momento da nossa reflexão na palavra de Deus agora. E eu queria convidar primeiramente você a orar comigo, pedir ao Senhor que Ele fale ao nosso coração, pedir ao Espírito Santo que Ele ministre nas nossas vidas. Senhor, muito obrigado, porque nós temos essa liberdade de lermos da Tua palavra, meditarmos na Sua palavra. E o meu pedido agora é que, de uma forma toda especial, o Teu Espírito Santo venha falar conosco. Fala com os meus irmãos que também estão do outro lado dessa tela aqui, para ouvir aquilo que o Senhor tem. Toca em especial na vida de cada um. O Senhor conhece cada problema, cada necessidade. O Senhor também conhece, Senhor, os nossos agradecimentos. O Senhor sabe tudo aquilo que é particular das nossas vidas, peculiar das nossas vidas. E eu te peço que essa palavra de hoje, ela possa não só nos trazer conhecimento, mas ela possa tocar no profundo da nossa alma, no nosso espírito. No nome de Jesus, usa a minha vida, que eu possa nessa hora meditar na Tua palavra junto com meus irmãos e também sair daqui mais uma vez abençoado. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda, faz com que a nossa atenção, o nosso intelecto, o nosso coração esteja realmente bem receptivo à Tua palavra e que nós possamos, mais uma vez, ver a Tua presença sendo manifestada em nosso meio, ver a Sua mão tocando cada lar,
cada vida. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Bem, hoje nós vamos estar meditando num trecho da palavra de Deus, mas antes eu só queria fazer uma colocação que nos dias passados, nas semanas passadas, eu preguei sobre dicas de como nós termos uma boa leitura da Bíblia, como nós temos um bom manuseio da Bíblia, como nós podemos absorver melhor a palavra de Deus. Então, foram dicas que eu dei, se eu não me engano, são 4 pregações, você pode acessar a internet. E hoje, como é um culto que nós estamos fazendo em casa, eu estou fazendo aqui na minha casa, e esse é o lugar que eu utilizo para fazer meus estudos, é o lugar que eu utilizo para ter meus momentos devocionais com Deus, lugar bem quieto, bem gostoso. Deus tem falado comigo bastante nesse lugar, me ajudado, né, nessa caminhada. Todos nós precisamos da ajuda de Deus. E o Senhor me trouxe uma palavra. Eu perguntei para Deus assim, o que, Senhor, eu poderia trazer? Porque às vezes é difícil a gente achar um tema. O pessoal pensa que é fácil, tem muito tema na Bíblia, mas o tema que Deus quer que a gente fale, esse é um tema que nós precisamos lapidar com o Espírito Santo de Deus, com o Senhor. E eu escolhi um tema muito interessante para hoje. Mas antes de entrarmos no tema, eu queria falar que quando eu trouxe esses estudos sobre a palavra de Deus, sobre como nós melhorarmos a nossa leitura, precisamos observar que existem técnicas também que nos ajudam a ter uma melhor absorção, formas de olhar, formas de interpretar. E é exatamente isso que é uma ciência dentro da teologia que nós trabalhamos, que é a exegese. Talvez você já ouviu esse termo falar, que nada mais é do que a análise ou a interpretação ou a explicação detalhada e cuidadosa de uma obra, de um texto, de uma expressão. E esse termo ele se originou de exegeses, que significa tradução, extrair ou levar para fora ou expor os fatos, posicionando esses fatos lado a lado, para que você possa entender, junto com a hermenêutica, que é uma outra ciência aqui da teologia, que também trabalha junto com a exegese. Alguns teólogos, eles acreditam que as duas são as mesmas coisas. Eu não acredito, eu acredito que elas se ligam, elas se ajudam mutuamente para nós fazermos. É interessante que existem 2 teólogos que eles até escreveram sobre isso, um já é falecido, e o outro ainda continua trabalhando. Um é John Hayes, ele é especialista no hebraico, que já faleceu, e o outro é Carl Halladay, que ele é um especialista estudioso no Novo Testamento. Um é no hebraico, o outro é no Novo Testamento. E os 2, eles dizem o seguinte, eles têm uma frase bem interessante, ele diz que o exegeta, ele é tentado a ler o texto à luz da tradição, sem nenhum julgamento crítico ou sem deixar que o texto fale por si mesmo. Esse é entrar nesse mecanismo sem deixar a atuação do Espírito Santo, que é isso que eles estão falando, tanto para leigos ou quanto para estudiosos, é um grande perigo, porque o Espírito Santo, ele precisa falar através das Escrituras, é ele que revela. Quando a gente vê Jesus Cristo, ele ascendendo aos céus, e ele diz ali, para que eles vão até Jerusalém e aguardem até que eles sejam revestidos do poder do alto, nós percebemos que depois desse acontecimento, nós temos ali o Espírito Santo de Deus trabalhando na vida dos cristãos, tanto daqueles que iam sendo adicionados, não é, dentro do corpo de Cristo, como os próprios apóstolos que estavam aprendendo, e o Espírito Santo de Deus falava com eles constantemente. Então é muito importante que a técnica ou o estudo que a gente tem, ele não venha nos congelar ali nesse sentido. E existe também uma outra matéria dentro da exegese, que é a hermenêutica. E essa outra matéria, a hermenêutica, dentro da teologia, já é a arte de interpretar a Bíblia, a arte de explicar o sentido das Escrituras, no sentido de trazer uma compreensão das Escrituras e compreender também o sentido da palavra de Deus. E é algo que a gente precisa praticar. Você não precisa lembrar desses nomes, hermenêutica, exegese. Você precisa lembrar basicamente do conceito, da metodologia, de como nós podemos melhorar a nossa leitura. E ajuda muito, porque
Tipo, quando nós olhamos para a exegese, que é extrair do texto, e a gente olha para a hermenêutica, que é quando você atravessa, que a própria palavra no grego, ela é como se você atravessasse de um lado para o outro, interpretando adequadamente o texto e completamente, como uma explicação com precisão, que é a essência da mensagem através de uma tradução estrita ali do que você está fazendo, e ela tem um significado muito lindo, muito bom dentro disso. Então não é só se deter na palavra por palavra. Então, quando você pega o texto, você entender o contexto, entender tudo dentro e trazer isso para os nossos dias e podermos aplicar essas lições, aquilo que é competente dentro do nosso dia, através da atuação do Espírito Santo. E essa palavra hermenêutica, que é essa arte de interpretar a Bíblia, ela aparece até no Novo Testamento. Até dentro do Novo Testamento, nas leituras que a gente faz, ela é uma palavra grega que aparece. Por exemplo, o texto que está lá em Lucas, no capítulo 24, 7, você lembra quando Jesus, então, ele é crucificado, e depois os discípulos, eles estão vindo, 2 discípulos estão vindo no caminho de Emaús, e ali, então, Jesus se aproxima deles, eles não reconhecem Jesus. E naquele caminho ali que eles estão, esses 2 discípulos cabisbaixos, triste porque Jesus tinha morrido, Jesus ali conduz aqueles irmãos a entenderem algumas coisas. Em Lucas 24, 7 diz, e então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, olha a palavra hermenêutica aqui aparecendo aqui, explicando as escrituras e o que as escrituras diziam a respeito dele. Então, veja que desde os profetas, desde Moisés até os profetas, Jesus foi explicando as escrituras. Agora, tem um outro texto também, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, 10, é quando Paulo fala sobre os dons do Espírito. Paulo diz assim, no verso 10 do capítulo 12 de 1 Coríntios, ele diz, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, ele dá a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se a mensagem ela é do Espírito de Deus ou se de um outro Espírito. A outro ainda, ela dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Olha aí, novamente, essa derivação da palavra aparecendo. Jesus, ele vai desde o início, de Moisés até os profetas. Aqui nós vemos que o Espírito Santo, ele dá a capacidade de interpretar. Essa palavra, ela aparece, ela existe. E é exatamente essa interpretação que nós precisamos aprender da palavra de Deus. E eu gostaria hoje, nesse texto aqui, rapidamente, um texto muito interessante, trazer algumas lições para os nossos dias. E hoje compreendemos melhor Jesus, quando ele se refere, quando ele fala que ele é o pão da vida. Ele diz assim em João 6,48, eu sou o pão da vida. Em João 6,51, no Evangelho de João 6,51, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Tem até uma musiquinha que eu lembro, eu decorei esse versículo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer desse pão viverá. E esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, que é João 6,51. E é interessante que nesse texto aqui a gente começa a entender, através dessa interpretação do texto, uma mensagem lindíssima daquilo que Jesus está trazendo. Às vezes a gente olha para um contexto, não entende o fator cultural, o fator do que as pessoas estão vivendo naquele momento, e é isso que eu queria falar com vocês hoje. Então, nós vamos ler João 6, do versículo 25 ao 36. E o que está acontecendo aqui? Só vou dar um pano de fundo aí do que está acontecendo. Se você folhear a tua Bíblia aqui em João 6, você vai perceber que, voltando um pouco antes, você vai ter a primeira multiplicação de pães e peixes. Depois, Jesus, ele anda sobre o mar, ele vai passar para o outro lado, ele manda os discípulos ir primeiro, e ele vai, você conhece bem essa passagem também. E no outro dia, as pessoas que tinham passado pela multiplicação do pão, aquela espalhar da notícia, eles vão procurar Jesus. E aqui começa, então, a nossa lição. Então, vamos voltar e entender o que está acontecendo antes. Quando a gente olha e a gente quer ter uma noção do texto, a gente tem que fazer
que eles chamam aqui de zoom out. A gente tem que sair um pouco, aumentar o nosso campo de visão, e a gente vê que no texto anterior eles tinham tido a multiplicação dos pães. E agora Jesus atravessa, sai daquele lugar, e eles ficam então procurando Jesus no outro dia. E eles vão chegar então até Jesus, eles vão conseguir até onde Jesus está, e é aonde começa o nosso texto. Então nós vamos ler a partir de João 6, 25 a 36, e a gente vai pegar algumas lições que eu acredito que vai ajudar muito você quando você lê a Bíblia, até para tirar, extrair algumas lições e ao mesmo tempo a gente aprender o que Deus quer falar com a gente hoje. Vamos ler a partir então de João 6, 25 a 36. A partir desse pedaço, então, a história continua. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Está percebendo o desenrolar do que está acontecendo aqui? Eles tinham ido procurar Jesus no lugar onde ele tinha multiplicado o pão. E aí, o verso 27 diz: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. E aí ele diz: Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Falando dele, de Jesus, dele mesmo, Filho de Deus. E então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus responde: a obra de Deus é esta, crer naquele que enviou. Novamente ele firma a mensagem nele. E então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram um maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. E aí declarou-lhes Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas foi meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Novamente, Jesus bate o martelo na mesma coisa. Fala disso. E aí disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Há um desenrolar dentro desse texto. E agora a gente vai fazer esse zoom out, a gente vai sair um pouco, abrir o nosso leque de visão, para a gente entender o texto. Eu quero fazer uma pergunta, analisa comigo. Qualquer criança hoje saberia responder de onde a comida dela, ou o papazinho dela vem. Quer ver uma coisa? Ela sabe, quando ela entra dentro do supermercado, até as coisas que ela gosta. Eu lembro quando eu ia no supermercado, eu era pequeno e são coisas que eu lembro que a gente fazia a compra uma vez por mês. A gente fazia a compra e meu pai, então, quando eu recebia, a gente ia, era muito costumeiro naquela época. O meu pai, quando ele recebia, ele ia, então, junto com a gente ia fazer a compra do mês, e eu chegava, eu já sabia o que eu queria. Eu queria o Danone, que vinha com uma embalagem que vinha com 6 Danones, tinha tudo aquela coisinha que eu já sabia o lugar que ficava. Então, a criança de hoje, ela já conhece aonde ela vai, o que ela vai comer, os lugares, o mercado, os mais jovens sabem, todo mundo conhece. Agora, outra pergunta, qual é a comida principal e favorita do povo brasileiro? Qual é a comida? Se você perguntar, acredito que para a maioria dos brasileiros, a resposta vai ser uma: arroz e feijão. Porque tem abundância no Brasil e é aquilo que eu aprendi a comer desde pequeno, é a base da minha comida. É a base da minha comida, então. Agora, qual que é a comida da Noruega? Você sabe me dizer? A do Brasil é fácil. Comida da Noruega, você tem que fazer uma pesquisa, você tem que buscar para saber. É mais difícil essa pergunta. A comida da Noruega, eu pesquisei, é salmão norueguês, que tem abundância por lá, então acaba sendo até um prato principal deles. O brunost, que eu não fazia ideia do que era, mas é uma comida típica da Noruega, e é um queijo de cabra com sabor meio doce, meio amargo. O farikal, que é um prato feito com carne de cordeiro, feito em fogo lento, é um prato meio demorado,
e tem cebola, repolho, batata. Agora tem um outro que é o smalahov, nem sei pronunciar direito esse nome aqui, que é uma comida controversa, mas é uma comida típica deles, da Noruega. É que a cabeça, é uma cabeça mesmo de cordeiro defumada. Tá vendo que a gente não conhece se a gente não pesquisar? Agora eu vou te fazer mais uma pergunta, a terceira. O que acontece quando a gente tem seca, a gente tem alagamentos, a gente tem desastres naturais, pragas, doenças, guerra, como a gente está vivendo hoje, por exemplo, numa determinada região ou num país que é produtor, que tem seus mantimentos, tem sua vida, tem seus trabalhos, tem tudo. O que acontece? Primeiro, começa a se desenvolver uma crise, começa a se desenvolver uma falta de alimentos nas prateleiras, começa a ter inflação, a alta dos preços, ou a perda do poder aquisitivo, porque você tem que deixar de comprar algumas coisas. É muito comum, a gente está vivendo isso hoje. A gente vive num país aqui na Inglaterra, onde tudo era estável por anos, e agora os preços estão com inflação e sempre aumentando, é sempre uma surpresa. E isso é difícil, tem que se levar em consideração. E a última pergunta que eu quero fazer: por que a gente trabalha? Por que nós trabalhamos? Qual é o objetivo disso? Primeiro, para comprar, para comer, para adquirir, para pagar contas, para fazer o nosso futuro, para a gente poder ter o nosso momento de lazer e também para a gente ter segurança de acessar sistema de saúde e segurança também de ter benefícios e para o nosso futuro construir uma aposentadoria para quando a gente não puder mais trabalhar, a gente ter de onde recorrer e receber nos anos que nos resta na vida. Então vê que essa é a nossa realidade. Tudo a gente sabe bem, a gente, à medida que vai crescendo, esse é o nosso mundo. A gente conhece bem. Tudo isso, e a maioria dessas questões, a gente consegue responder e compreender em nosso tempo, nossa cultura. Mas quando a gente fala da Bíblia e do contexto bíblico, nesse caso aqui de João 6, nós precisamos entender algumas coisas. E por isso tem esse processo da gente fazer uma leitura, procurar aprender. E à medida que a gente vai se familiarizando com a palavra de Deus, a gente vai crescendo no conhecimento. A gente já logo percebe alguns detalhes que são dados. A vida, por exemplo, do povo da época naquela região. O pão era a base do alimento diário, a comida principal. Lembra que eu falei das minhas perguntas que eu fiz? Agora elas se relacionam com a vida aqui deles. Que para nós, alguns têm conhecimento, outros nem tanto. E o que vemos aqui na Bíblia é falando, quando a gente vê a Bíblia, por exemplo, falando de matar um bezerro, ou matar um boi gordo, e fazer o cabrito, né, matar ali o cordeiro, a gente percebe que isso não era algo que eles faziam todo dia, eram momentos de festa, de festividades, momento de casamento, então eram para ocasiões especiais. A base mesmo da comida era o pão. Quando a gente vai na parábola, a gente percebe quando o filho pródigo ele volta, lá em Lucas 15, quando o filho pródigo ele volta, o que o pai faz? O pai manda matar, não é, um animal para servir ali como um banquete para a chegada do filho. É festa, é comemorar. O irmão mais velho não gostou muito da ideia. Agora, quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe que o pão era o prato principal, como o arroz e feijão para nós brasileiros, que não pode faltar na mesa, e Jesus se utiliza dessa metáfora, com a base dessa alimentação para a cultura, para mostrar. Ele diz assim: eu sou o pão da vida. Primeiro, a gente já consegue perceber que Jesus está falando de algo super importante, de algo que é uma base da alimentação deles. Outra coisa, a comida não era comprada no supermercado como a gente compra, mas a maioria das vezes ela era produzida, ou quase todas as vezes, produzida pela terra. O trigo, para fazer o pão, era produzido pela terra. Então o que eles tinham que fazer? Preparar a terra, plantar, tinha que regar, tinha que esperar o tempo de colher e se ia colher. Porque a gente lê também na Bíblia que teve momentos que eles não colheram. Teve um momento de seca, momento de dificuldade. E essa colheita ela era feita geralmente 2 vezes por ano. Se isso acabasse, esse mantimento acabasse, eles tinham que trocar isso daí
nos mercados que eles tinham, que também não eram como hoje os mercados que a gente tem, que a gente vai e compra, mas eles tinham que fazer trocas, tinham que fazer negociação e ir até o local onde tinha um mercado, às vezes uma grande cidade, para poder fazer essas trocas. E outra coisa também, que o terreno de Israel era uma terra em que boa parte era muito difícil de plantar, porque tem muita pedra. E era muito difícil deles conseguirem arar a terra. Outra coisa também que a gente percebe, o terreno era árido. Então tem muitas coisas que dificultavam esse processo de plantio. Então era árduo para eles conseguirem chegar ao quê? Ao que a gente hoje vai no mercado e compra. Então a gente tem que prestar atenção. Agora, outro ponto a vida do povo estava sob um domínio romano. O governo que tomava conta, o império que assumiu o poder em toda a região, no mundo daquela época, era o Império Romano, inclusive sobre a Palestina, que é essa região ali de Israel. E ali na Palestina, o governo romano, para manter a Pax Romana deles, que era todo esse sistema de vias, essa paz, esse controle todo, eles cobravam impostos absurdos ali. E para comida, que era o fundamento deles, eles gastavam no salário dele, que é agora o outro ponto, dinheiro do trabalho, eles gastavam de 80 a 85% do que eles arrecadavam do trabalho deles com comida, com alimentação. Olha que interessante. Então você vê que é super diferente da nossa realidade. Portanto, ler a Bíblia nesse contexto nos faz enxergar melhor o panorama bíblico e como era a vida da sociedade não industrializada daquela época, pois é uma realidade totalmente agrária e sob o domínio de outros povos. É uma outra realidade. Então, quando nós enxergamos, a gente começa a dar muito mais valor quando Jesus fala de pão. Primeiro ponto aqui, é a mentalidade associada à palavra pão. É completamente diferente da nossa. Vimos isso. Nós temos uma variedade infinita hoje de alimentos nas prateleiras, nos supermercados. Pão, por exemplo, quando a gente fala de pão, a gente tem vários formatos de pão na cabeça. A gente imagina pão de forma, a gente tem aquele pão a broa que a gente tinha no Brasil, você lembra? Tem pão com semente, sem semente, pão fatiado, não fatiado, pão de forma, pita bread, que é o pão pita, né? O pão sírio, eu acredito que chama isso, mas o pão francês, e até espécies de croissants que eles consideram como também a massa do pão. Os pães que a gente compra, muitas vezes que eu nem faço nem ideia. Muitas vezes tem até uma situação, outro dia, que a minha esposa falou, vai comprar pão para mim, enquanto eu estou fazendo a janta e tal, e eu desci para comprar pão. Enquanto eu estava comprando pão, ela falou, puxa, para comprar pão, mas que pão? Tem tanto pão aqui, qual é o pão que ela quer? Aí eu falei para ela, qual é o pão? Ela me explicou qual era o pão. Mesmo ela explicando, eu não conseguia achar. Falei, manda uma foto para mim. Porque aí eu vou olhar que tipo de pão, e eu realmente iria levar o pão errado. Ainda bem que ela manda a foto e eu levei o pão certo. Então, a realidade do povo daquela época, quando falava em pão, pão era pão. É igual para nós. Feijão com arroz é feijão com arroz. A gente sabe como é um feijão com arroz. Ou arroz com feijão. Quando a gente vem aqui para a Inglaterra, a gente pega esse feijão doce, a gente fala, nossa, não tem nada a ver com a nossa realidade. Entende que para eles, quando eles ouvem pão, é o pão feito do trigo, que é colhido, é o pão em que o fermento, as mulheres da casa, quando elas fazem a massa e a massa fermenta, que ela cresce, quando chega no outro dia, ela não pega o potinho de fermento novo e joga, não, ela pega um pedaço da massa que sobra daquele dia, ela enrola, guarda essa massa, não tem frigorífico. E no outro dia ela pega essa massa que ela está levedada e ela junta nesse pão, faz a massa, o pão cresce de novo, ela tira mais um pedaço. É uma coisa diária, era um procedimento diário deles. Então é importante a gente entender primeiro o pão, o que significa para eles. Segundo, entender as 3 ideias fundamentais desse texto para ter um sentido completo. Primeiro, o pão, então, a gente já entendeu, tem um valor, tem um peso, tem uma importância. Não é esse só o pão que a gente vai comprar quando a gente quer tomar um café. Aquilo é a base da alimentação dele, bem diferente da nossa. E bem diferente também na mentalidade ou peso quando a gente pensa no pão. Segundo, o momento. O texto que nós lemos acontece logo após o quê? A multiplicação dos pães. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos?
que constam nos 4 evangelhos, Jesus tinha providenciado aqui a multiplicação de pães e peixe para 5.000 pessoas, 5.000 homens, mas fora mulheres e crianças. Então imagina o tamanho da multidão. E a multiplicação de pães aqui, dos peixes, ela aponta como algo, como sinal que tem um significado muito maior ainda do que o milagre. Porque lembra que eles vão procurar Jesus por causa que eles tinham visto ali a multiplicação do pão. Eles participaram disso e eles querem encontrar Jesus. E Jesus vai falar para eles algo muito interessante. Então, em terceiro lugar, então, primeiro, o pão, ele tem o peso. Segundo, o momento que eles estão vivendo, que vem logo depois dessa multiplicação, a história está seguindo, vai ganhar um valor ou um entendimento muito maior. E terceiro, que existem reflexos do Antigo Testamento que a gente vê a Bíblia como um todo também, que é o pano de fundo. Quando Deus faz o quê para o povo de Israel? Quando está no deserto, quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus providencia a alimentação para eles. Qual era a alimentação? Uma das alimentações que eles recebiam diariamente? O maná. Vê que o povo judeu anda no deserto por 40 anos e Deus cuida deles com o maná. Percebe a mentalidade do povo, percebe então o momento que o povo vive, percebe qual é o fundamento da alimentação deles, o que eles estão querendo de Jesus. Agora vamos então, o terceiro ponto, o primeiro foi a mentalidade associada ao pão, terceiro, entender essas 3 ideias, e agora, segundo, entender essas 3 ideias, e em terceiro, Jesus repetidamente aqui no texto, diz que ele é o pão da vida, ele transfere, ele mostra esse peso e essa importância, mas um outro tipo de pão. Jesus representa o maná dado por Deus, como a vida dele, que entrega a si mesmo. Veja João 6,35. Vamos lá para o texto agora. Com essas bases a gente fica mais fácil de entender. Fica muito mais fácil para a gente entender. E então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Olha o que Jesus fala. Jesus está oferecendo algo muito maior do que o que ele tinha oferecido na multiplicação de pães. E eles estavam buscando a multiplicação. Eles estavam buscando que Jesus fizesse mais disso para eles, entendeu? Aqui, João 6,51, que é aquele versículo que nós lemos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para quando? Para amanhã? Daqui a pouco está com fome? Não, para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Agora, quarto lugar, Jesus ele não responde à pergunta deles, mas Jesus desafia a motivação deles. Jesus não vai responder aquilo que eles vieram perguntar. Jesus vai desafiar aquilo que motiva o coração deles. Jesus não apenas deu a eles a alimentação com a multiplicação dos pães, João 6,26, que diz, Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque vocês viram os sinais milagrosos, porque Jesus não fez só multiplicação, Jesus curou pessoas, fez tanta coisa. E aí Jesus continua, mas porque vocês comeram pães e ficaram satisfeitos. Por isso que vocês estão me procurando. E veja também que Jesus faz algo com esse milagre, faz algo também sobre a situação econômica deles. Porque com o milagre, ou com o que Jesus fez na multiplicação, no satisfazer a fome deles, Jesus também não pesa no bolso deles. Aquilo não pesa para eles não tiveram que ir lá comprar. Foi um milagre. Jesus, então, com aquela cultura que eu falei, que está debaixo do governo romano, 85% do que eles tinham era gasto com comida para a manutenção da alimento. Não sobrava quase nada para eles, porque tinham que pagar impostos e um monte de coisa. Jesus faz o quê? Providencia 85% daquilo que eles gastavam. E pensa na cabeça deles, se você fizer as contas, se eles continuassem a trabalhar e Jesus a providenciar a alimentação, como aconteceu com o maná que Jesus fez lá atrás com o povo no deserto, eles conseguiriam ajuntar dinheiro e ter em dobro o que eles tinham. E para alguns que não estavam com vontade de trabalhar, seria mais uma desculpa para nem precisar trabalhar, porque Jesus ia ficar sustentando. Dá um maná, porque a gente já gasta quase a nossa vida inteira, quase tudo que a gente tem para comer.
Que é uma dificuldade naquela época, não é a nossa realidade. Então, o pão tem muito peso. E aqui, então, Jesus questiona a motivação deles e diz: vocês não estão aqui por causa dos sinais, dos milagres. Eles tinham visto esses milagres de Deus e o milagre da multiplicação, mas não entenderam o verdadeiro milagre na frente deles. Jesus é o pão da vida, o pão da vida está na frente deles, mas eles não estavam preocupados com as bênçãos espirituais, eles estavam preocupados, sim, com os sinais materiais, com encher a barriga e resolver o problema financeiro deles. Aonde a barriga volta a roncar com fome, é isso que eles estavam atrás. Eles voltam atrás, eles estão atrás de algo que vai fazer a barriga roncar novamente e vai fazer com que os olhos voltem a cobiçar, porque uma hora ou outra aquilo já não vai satisfazer mais. Eles vão querer mais. E Jesus diz em João 6,27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Deus colocou o selo de aprovação em mim, Jesus está dizendo para ele, para o povo. Coloquem o olhar em mim, é esse pão que vocês têm que buscar. Para fazer uma reflexão aqui. Não é exatamente o que a gente está vivendo nesses últimos tempos? As pessoas correndo atrás de coisas, esse não era só um problema do passado, esse é um problema do nosso futuro. As pessoas estão deixando de correr atrás, de correr ou de ir atrás do pão da vida que é Jesus. A gente tem Bíblias, a gente tem palavra, a gente tem mensagens, a gente tem oportunidade na igreja, ninguém está te prendendo. O que está te prendendo às vezes é o seu trabalho, o que está te prendendo é os seus compromissos, o que está te prendendo é que você está querendo mais pão, mais o pão terreno, você está querendo mais dinheiro, e essa cobiça, ou a dor do roncar da barriga, ela vai acontecer novamente, porque isso nunca acaba sendo saciado, infelizmente. Infelizmente, a população, ou essa multidão aqui, ela tinha um outro foco. Jesus estava pedindo para eles terem um foco, um olhar sobre ele, mas elas estavam escolhendo ter um outro foco, um outro olhar. Olha que interessante quando a gente vê para algo tão importante e fundamental. E por todo o capítulo, Jesus constantemente vai fazer o quê? Vai mudar o foco deles para ele. Você percebe no texto. Basta você continuar lendo o texto e você vai ver isso daí. E o foco deles era toda hora ir para as coisas materiais, aquilo que Jesus podia dar para eles. E Jesus muda o foco para aquilo que ele providenciava, que era a vida eterna como pão. Aquele pão, que se nós comêssemos do pão de Jesus, o pão da vida, nós teríamos a vida eterna. E com certeza nós teríamos acrescentado nessa nossa vida também muitos benefícios. Não sofreríamos tanto com tantas situações que vêm para justos e injustos, vêm para cristãos e não cristãos, mas a forma de nós enfrentarmos quando a gente tem os nossos olhos no pão da vida muda completamente. E se nós continuarmos o texto, a gente vai ver essa argumentação entre esse povo, essa multidão, com esse interesse, e nós vamos ver Jesus, aquilo que ele oferece. Se a gente vê o verso 28 de João 6, diz, então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus responde, a obra de Deus é essa, crer naquele que me enviou. Será que nós podemos trazer isso para nós também, para a nossa vida hoje? O que Deus requer? Que a gente quer tanto, a gente fala para Deus, o que Deus... A gente vai para Deus com umas retóricas assim, fala, Senhor, eu quero ser usado, o que Deus requer? Ou a gente está fazendo uma outra visão, eu quero ser uma pessoa de sucesso, eu quero ser isso, eu vou trabalhar para Deus. Mas a minha pergunta é, nós temos realmente olhado para a verdadeira obra de Deus? Jesus responde, a obra de Deus é essa, crer naquele que me enviou. Esse é o verso 29, verso 30 diz, então eles perguntaram-lhe, que sinal milagroso mostrará para que vejamos e creamos em ti, que farás? Olha o que ele fala, os nossos antepassados comeram do maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer o pão do céu. O que eles querem? Eles querem que Deus sustente. Lembra o que eu disse anteriormente? Sobre o trabalho, sobre o gasto que eles tinham com comida, com impostos, o dinheiro deles ia tudo, e agora eles veem uma oportunidade em Jesus.
mas não a oportunidade correta. Eles estão olhando para o material. Eles estão querendo que Jesus faça a vida deles mais tranquilas, mas eles não estão preocupados em fazer a vontade de Deus. O que a gente está buscando? Aquilo que deixa a gente mais tranquilo, ou a gente está buscando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Verso 32, e declarou-lhes Jesus, digo a verdade, Jesus vai falar para eles, não foi Moisés quem deu a vocês o pão dos céus. Não foi Moisés que chegou lá e falou uma palavra mágica, não. Moisés foi usado por Deus. Moisés falava na autoridade de Deus, mas olha o que Jesus continua dizendo aqui. Mas é meu Pai, no verso 32, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Ele desvia novamente o assunto de Moisés, ele fala, Moisés, não foi ele que deu, foi através de Deus. E agora esse Deus, que é meu Pai, é quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro pão do céu está aqui, vocês estão procurando outras coisas. Jesus, ele está vivo. Jesus, ele age nas nossas vidas e a gente tem a oportunidade de chegar verdadeiramente em Cristo e entender essas palavras. Pararmos de ficar dando cabeçada muitas vezes, mas buscarmos aonde nós podemos encontrar o remédio, a solução verdadeira para as nossas vidas. E aí ele diz no verso 33, pois o pão de Deus não é o pão do trigo, não, é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Que lindo! Que maravilhoso nós ouvirmos essa mensagem de Jesus e trazemos para a nossa vida, irmãos. E aí eles vão ainda continuar respondendo e disseram eles, Senhor, dá-nos sempre esse pão. E aí a gente fala, entender a mensagem não, porque Jesus então declarou, verso 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mesmo eles pedindo pão da vida, o verso 36 diz, mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Olha, que mensagem para os nossos dias, para hoje. Muita gente hoje está exatamente assim. Jesus fala, Jesus faz milagres, Jesus continua atuando, mas elas continuam a fazer as opções erradas e escolher prioridades erradas. E uma hora ou outra, a barriga vai voltar a roncar. E uma hora ou outra, a gente vai ficar com fome novamente, com necessidade novamente. Ou os nossos olhos não vão se satisfazer com aquilo e Jesus ou aquilo que a gente está buscando como Jesus. Porque são insaciáveis, porque não se alimentam das coisas espirituais. E se a gente olhar pelo texto, eu vou terminar aqui, eu hoje só quis dar uma ajuda, eu espero ter ajudado você a entender melhor a palavra de Deus, ao mesmo passo que a gente extrai uma grande mensagem aqui. Porque o texto vai continuar e vai chegar uma hora aqui, que o próprio Jesus vai falar para eles, parem de me criticar, porque Jesus está oferecendo vida, e eles estão criticando Jesus, eles estão menosprezando Jesus. E Jesus vai falar para eles, no verso 48, eu sou o pão da vida. Jesus vai o tempo todo mostrar. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquela musiquinha que eu cantei, que é o verso 51. E aí, ao final disso, então os judeus começaram a discutir entre si. Aí eles já não se entendem nem entre eles. Como pode esse homem oferecer sua carne para a gente comer? Verso 59 diz, e ele disse, quando ensinava numa sinagoga estas coisas, e muitos dos seus discípulos o abandonaram. As pessoas que estavam seguindo, muitos deles o deixaram. E falavam, é dura essa palavra que o senhor está falando, porque a gente não quer escutar isso, a gente quer coisa que deixa a gente satisfeito. Coisa que não... A gente quer ficar cômodo. A gente não quer nada que desafia. E no final desse texto, lá para o finzinho, verso 66, diz que daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram para trás e deixaram de segui-lo. E quase no final do capítulo, Jesus vai virar para os 12, porque eu acredito que até os 12 estavam começando a não gostar muito dessa palavra, do que estava acontecendo. Ele diz assim, verso 67, Jesus perguntou aos 12, vocês também querem ir? E Simão Pedro, com a ousadia de Deus, entendendo aquilo que Jesus estava falando, puxa, que homem de Deus, com todas as falhas,
É exatamente isso que a gente tem que buscar. Ele diz assim: Senhor, para quem nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Irmãos, a gente tem tudo. A gente tem tudo na nossa mão. A palavra de Deus. Fonte de água viva. Eu comecei o culto dizendo sobre os bem-aventurados. Não vão procurar onde é passageiro. Mas busque na verdade de Deus. Tenha experiências com Deus. Veja a oportunidade que Deus está te dando. Que Deus me faça entender que essa oportunidade é maravilhosa. E eu preciso aproveitá-la com todo o meu ser. Feche os teus olhos. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. E que o Senhor nos faça entender que a casa do pão é o Senhor. Que nós possamos entender que nós precisamos ter um olhar verdadeiro no Senhor. Que nós precisamos entender que só Tu tem as palavras de vida eterna. Nos ajuda, Deus. Cuida do Teu povo, cuida da Tua igreja, cuida dos meus irmãos, Deus. Pai, devolve, Senhor, para a vida de cada um mais e mais interesse pela Tua palavra, mais e mais interesse de Te servir, porque a obra é Tua, Senhor, é o Senhor quem faz. E nós queremos buscar o pão vivo que desceu dos céus. E eu sei que se nós comemos desse pão, nós viveremos para sempre. Porque Jesus deu a Sua vida pelo mundo. O Senhor deu a Sua vida por nós. O Senhor deu a Sua vida para o nosso sustento. E é esse sustento que nós precisamos aprender a buscar primeiramente. No nome de Jesus, faz-nos entender isso. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus cuide de você, da sua casa. Nós voltamos semana que vem para os nossos cultos. E que nós possamos ter um bom culto. Nós possamos ter um bom tempo buscando o pão da vida. Buscando o alimento verdadeiro. E buscando aquilo que traz vida eterna. Deus, obrigado. Guarde a Tua igreja. Guarde cada vida, Senhor. Nos dá uma semana abençoada, retorno abençoado para as nossas tarefas, retorno de férias. Cuida de cada um, Senhor. Cuida de cada casa, de cada coração. E que essa mensagem, Senhor, bata, Senhor, dia e noite no coração de cada um. Fazendo-nos entender que é possível e vale a pena nós investirmos, Pai, na nossa interpretação da Bíblia verdadeira, que produz frutos verdadeiros. Nos ajuda nisso. Guarda-nos, nos abençoa, cuida de nós. E faz-nos, Senhor, ser frutíferos para a Tua obra. No nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Deus abençoe você. Um beijo para você. Deus te abençoe e te guarde. E nos vemos no próximo sábado.